Então, aqui está o slide. Vamos falar aqui sobre a doutrina das Escrituras. Hoje vamos falar sobre a necessidade das Escrituras. Por que é necessário e qual é a necessidade das Escrituras? Então, vamos lá. Todo mundo visualizando aí. O que é que o Anegrudo diz? Uma definição aqui, deixa eu só organizar aqui para a leitura. Beleza. O que é que o Anegrudo diz? Dizer que as Escrituras são necessárias significa dizer que a Bíblia é necessária para conhecer o Evangelho, para conservar a vida espiritual e para conhecer a vontade de Deus. Então, o Anegrudo coloca aí, no mínimo, 3 necessidades das Escrituras. No mínimo, 3 necessidades das Escrituras. Dentro dessas necessidades, a gente vai estar olhando alguma delas. O próximo slide aqui fala que a primeira necessidade colocada por Anegrudo é que ela é necessária para conhecer, parece que ficou tudo junto, né? Conhecer a fé salvadora. Depois a gente dá um link aí, separa aqui, ficou tudo junto aí, o A com o R. Então, ela é necessária para conhecer a fé salvadora. Então, essa é a primeira necessidade das Escrituras. Vamos para o slide que fica melhor. Quem resolve salvar o homem, escolhe também os meios, né? Faltou o S ali também no O. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? Como crerão naquele que não ouviram falar? E como ouviram se não houver quem pregue? Então, observe que é necessário, para crer para a salvação, ouvir, e é necessário que pregue. Ouvir o que? A palavra, que pregue a palavra. Então, uma das necessidades das Escrituras é que ela é necessária para gerar ou construir a fé salvadora, a fé salvífica. Então, para que o homem creia em Jesus Cristo, para que o homem creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o meio pela qual Deus escolheu para que o homem conhecesse a fé salvadora, conhecesse a salvação, tomasse conhecimento da salvação, foi através das Escrituras. Então, nós vemos aí que uma das necessidades das Escrituras é que ela é um meio para o homem conhecer a Cristo, conhecer a fé, conhecer a salvação. Então, é necessário que se tenha as Escrituras, é necessário que ela seja pregada, que ela seja ensinada. E uma dessas necessidades é para que se conheça a fé salvadora. A segunda necessidade das Escrituras é necessária para o homem, para o conhecimento seguro da vontade de Deus. O Anegrudo coloca aqui, na verdade, se não existisse a palavra escrita de Deus, não poderíamos alcançar a certeza da vontade de Deus por nenhum outro meio, fosse consciência, conselho de outras pessoas, testemunho íntimo do Espírito Santo, mudança das circunstâncias ou uso da razão, do bom senso santificado. Eu explico aqui. O que é que o Anegrudo está dizendo aqui? Que se não fossem as Escrituras, ninguém poderia ter um conhecimento ou alcançar a certeza da vontade de Deus por nenhum outro meio. Nenhum outro meio poderia nos dar. Eu poderia até ter acesso à vontade de Deus, mas eu não teria uma maneira, eu não teria como eu me identificar, ter um crivo ali para ter certeza se isso era seguro ou não. E ia ter uma dúvida. Então, digamos, por exemplo, alguém fala da vontade de Deus para a minha vida. Como eu tenho certeza e segurança de que essa pessoa está dizendo é certo? Pelas Escrituras. Muitas das vezes o Espírito Santo fala ao meu coração. Fico ali cheio do Espírito Santo e o Espírito Santo falou ao meu coração. Como que eu tenho certeza que essa é a vontade de Deus e que aquilo que ele disse está seguro? Pelas Escrituras. A minha consciência me diz algo sobre a palavra de Deus, sobre Deus. Como eu tenho certeza de que isso é seguro, que realmente não é fruto da minha imaginação? Pela palavra de Deus. Quando as pessoas me dão conselhos, me dizendo alguma coisa sobre a vontade de Deus, sobre a vontade de Deus para a minha vida, como que eu tenho certeza se isso é certo ou não, é seguro? Pelas Escrituras. Então, um dos pontos que eu coloco aí, importante da necessidade das Escrituras, discutir isso, é que se não fosse a Bíblia escrita, a palavra de Deus, nós não teríamos segurança ou não teríamos conhecimento seguro da vontade de Deus.
Eis aí a importância das Escrituras. Um dos aspectos importantes das Escrituras, algo que é muito presente na nossa atualidade, que precisa ser discutido, que precisa ser ensinado. Deus fala ao coração? Fala. As pessoas me dão conselho falando a vontade de Deus? Sim. A minha consciência fala, Deus fala? Sim. Mas, no entanto, isso é algo muito inseguro, insustentável, não dá para confiar, não dá para se basear a nossa vida, não dá para basear as decisões da nossa vida, não dá para basear a nossa vida nesses meios que Deus possa falar conosco, a não ser passando pelo crivo das Escrituras. Então, um dos aspectos importantes da necessidade da Escritura é que ela é necessária para conhecermos seguramente a vontade de Deus para nossas vidas. E outro ponto importante da necessidade aqui da Escritura é que a Bíblia não é necessária para saber que Deus existe. Então, nós colocamos aí que a Bíblia é necessária para conhecer a fé salvadora. A Bíblia é necessária para ter um conhecimento seguro da vontade de Deus, mas a Bíblia não é necessária para saber que Deus existe. Explico isso. Existem alguns modos de revelação. Para você entender isso, você precisa conhecer os dois modos de revelação. Primeiro, a revelação geral. O que é a revelação geral? É aquela que veio por meio da criação a toda a humanidade, a existência de Deus, o caráter de Deus, a lei moral de Deus. Essas leis, elas são percebíveis pela natureza, a ação de Deus na história, pelo senso da existência de Deus. Então, o que é a revelação geral? Toda pessoa, quando nasce, ela tem uma ideia que existe Deus. Não precisa você ensinar. Toda pessoa, quando nasce, ela tem um senso de caráter, de lei moral. Ela tem um senso de certo ou errado. Ou seja, algo da lei moral de Deus já está, de certa forma, expresso na sua criação. Então, quando você olha para a natureza, você vê que há um Deus, um Criador. Quando você olha pela história, você vê que tem um Deus, alguém que está por trás de toda essa ordem histórica. E o próprio senso do homem, o íntimo do homem, dá a ideia de Deus. Essa é a revelação geral. Sem a Bíblia, sem ler a Bíblia, alguém consegue saber que Deus existe, seja pela natureza, seja pelo senso do seu coração, o senso divino que está dentro de cada homem. Esta é a revelação geral. Então, o homem consegue, ou seja, é possível saber que Deus existe sem as Escrituras, sem a Bíblia. É possível. Como? Através da revelação geral. No entanto, a revelação especial, que é outro modo de revelação, ela inclui todas as palavras das Escrituras e as palavras que não foram registradas. Ou seja, a revelação especial é aquela que foi dada por Deus através das Escrituras. A revelação geral, ela inclui tudo que está na Bíblia e aquilo que Jesus ensinou, os apóstolos falaram, os profetas, e que muitas vezes não foram nem escritos, mas eram ali uma revelação de Deus a eles. Então, a revelação especial é a Escritura, é a palavra de Deus. Então, para conhecer a existência de Deus, para saber que Deus existe, não é necessária as Escrituras, a revelação especial. A revelação geral, através da revelação geral, é possível alguém conhecer, saber que Deus existe. É possível alguém ter noção da existência de Deus. No entanto, a revelação geral, ela é, de certa forma, limitada em alguns aspectos. Vejamos. Na conclusão, só podemos conhecer seguramente a vontade de Deus através da Escritura. Então, a revelação geral, ela não é capaz de dar um conhecimento seguro. Porque esse ser humano que está observando a natureza, que está observando a lei natural, ele é um ser pecador e a sua natureza ela é corrompida e ela distorce a sua percepção de Deus. Então é necessário que venha a Escritura, a revelação especial pela qual Deus revelou através dos seus santos e apóstolos profetas, no qual revela seguramente, de forma coerente, correta, a vontade de Deus para a vontade de Deus para o ser humano. Então, é necessário que se tenha a revelação especial para que tenha assim, um conhecimento seguro da vontade de Deus. Por exemplo, se você observar na história aí indígena, né, eles tinham seu modo de adoração, eles achavam ali um Deus, eles tinham um Deus, mas era o seu modo, a sua maneira. A revelação geral dava uma ideia muito vaga, não era um conhecimento seguro, concreto, real de Deus. Então,
A revelação geral, ela é capaz de mostrar a existência de Deus, que um Deus existe, mas ela não traz um conhecimento seguro. Só podemos conhecer o Evangelho ou chegar ao entendimento da fé salvadora através da Escritura, ou seja, a revelação especial, e não pela revelação geral. A revelação geral, ela está, de certa forma, limitada. Então, nós vimos aí que nós necessitamos e precisamos das Escrituras. Então, a Escritura, ela é necessária. Um dos aspectos doutrinários da doutrina das Escrituras é que ela é necessária. Necessária para quê? Para conhecer a salvação, os meios, ela é o meio que Deus utilizou para comunicar, levar a salvação ao homem. Ela é o meio mais seguro de conhecer a vontade de Deus. No entanto, ela não é necessária para saber que Deus existe. Então, nós vimos aí que há uma necessidade das Escrituras. Então, quando nós estudamos a doutrina das Escrituras, nós precisamos estudar um dos aspectos dela, que é a sua necessidade. Foi necessário que Deus se revelasse, que Deus revelasse a sua vontade ao homem. E qual foi o meio especial que Deus aprove e escolheu para falar com o homem, dar um conhecimento seguro ao homem? Foi das Escrituras. Então, é necessário que o homem leia as Escrituras, que o homem estude as Escrituras, discute as Escrituras, analise as Escrituras, porque ela é necessária, é pertinente para a vida do homem. Fechando aí esse ponto que nós estamos nessa jornada aí dos estudos das Escrituras.